Neste novo vídeo de terror, vamos explorar a história assustadora de uma moradora de Porto Velho, Rondônia, que se apaixonou por uma boneca de porcelana em uma venda de garagem. Porém, essa relíquia aparentemente inofensiva poderia esconder segredos sombrios e maldições do passado. Prepare-se para descobrir se objetos antigos podem ser portadores de forças malignas e como isso pode afetar a vida de uma entusiasta de antiguidades. Assista agora e deixe-se envolver pelo mistério dessa boneca aterrorizante. Em Porto Velho, Rondônia, conhecemos Clara Barbosa Santos, uma mulher de 35 anos apaixonada por antiguidades. Sua jornada começa inocentemente quando ela adquire uma boneca de porcelana em uma venda de garagem. Porém, o que parecia ser apenas mais um item para sua coleção, rapidamente se transforma em uma série de eventos sombrios que levam Clara ao limite do medo. Objetos se movendo misteriosamente, pesadelos incessantes e a descoberta de um nome oculto sob o vestido da boneca são apenas o começo dessa história arrepiante. Ao se aprofundar nos mistérios da origem da boneca, Clara se vê presa em uma trama assustadora, que revela uma história além da compreensão humana. Prepare-se para uma narrativa sobrenatural, onde o passado assombra o presente de maneiras inimagináveis. Esteja preparado para mergulhar em um mundo de terror e suspense. Seja bem-vindo ao incrível e aterrorizante mundo de Clara e sua boneca de porcelana. Oi, sou Clara e tenho 35 anos. Desde a minha infância, sempre fui fascinada por objetos que contam histórias do passado. As antiguidades, com suas marcas do tempo e segredos guardados, sempre me intrigaram. Morando em Porto Velho, Rondônia, eu costumava passar minhas tardes explorando bazares e vendas de garagem em busca desses tesouros. Cada peça que eu adquiria não era apenas um objeto, mas sim uma conexão com um tempo distante, uma narrativa única que ecoava pela minha casa. Meus cômodos eram preenchidos com relógios de bolso antigos, fotografias amareladas e móveis que testemunharam décadas de histórias familiares. Minha busca por antiguidades se tornou mais do que uma paixão. Era uma forma de mergulhar no passado e preservar a memória. Cada peça contava sua própria história, e eu me sentia como a guardiã dessas narrativas esquecidas. E foi em uma dessas tardes, ao voltar do trabalho, que me deparei com uma venda de garagem muito especial. Entre caixas empoeiradas e memórias esquecidas, meus olhos foram atraídos por uma boneca de porcelana. Seus detalhes delicados pareciam sussurrar segredos antigos, e sem hesitar, ela se tornou a mais recente adição à minha coleção, desencadeando uma série de eventos que mudariam minha vida para sempre. Naquela tarde, eu me despedi das minhas colegas de trabalho e segui o meu caminho habitual de pegar o ônibus que me levaria até o bairro onde eu morava. Era o mesmo trajeto de sempre, e eu sempre fazia uma pequena caminhada até chegar à minha casa. Porém, nessa tarde, ao andar por algumas centenas de metros, me deparei com uma venda de garagem que chamou a minha atenção. Havia uma grande variedade de objetos antigos, como móveis, quadros, abajures e vários outros itens que eram verdadeiras peças de arte. Eu sou uma grande apaixonada por antiguidades e comecei a andar entre as prateleiras, encantada com cada item que encontrava. E foi então que meus olhos encontraram uma boneca de porcelana, que parecia ter uma história especial. Seus olhos azuis eram misteriosos, e suas roupas desgastadas pelo tempo davam a ela um ar enigmático. Não consegui resistir e acabei comprando a boneca, juntamente com outros itens que estavam com preços muito bons. Porém,
O que eu não imaginava era que essa simples escolha iria desencadear uma série de acontecimentos extraordinários, me levando a uma experiência onde a linha entre a realidade e o desconhecido se tornou muito tênue. Após ajeitar cuidadosamente a boneca na estante, ao lado de alguns objetos antigos que já possuía, percebi que tinha outras bonecas em minha coleção. No entanto, aquela era a mais antiga e especial de todas, e eu me sentia contente por tê-la adquirido. Porém, nem tudo estava tão tranquilo como parecia. Após alguns dias de aparente normalidade, comecei a ser atormentada por um desconforto noturno. As noites, que anteriormente eram pacíficas e serenas, agora se transformaram em palco para pesadelos perturbadores. Aquela boneca de porcelana, antes tão inofensiva, agora se mostrava como uma força malévola e aterrorizante em meus sonhos. Seus olhos azuis, que antes me encantavam, agora transbordavam uma escuridão profunda e insondável. Em uma das noites de pesadelo, me vi em um cenário sombrio, cercada por figuras dançantes e assustadoras. No centro desse pesadelo, a boneca parecia me chamar, com sua voz sussurrante e arrepiante. Clara, sussurrava ela, arrastando cada sílaba como se fosse uma conexão direta entre nossas almas. Ao acordar, ainda podia sentir as palavras ecoando em meu coração, e o desconforto permanecia na atmosfera silenciosa do meu quarto. Parecia que a linha entre a realidade e o mundo dos sonhos estava se misturando, e a boneca agora possuía uma presença ameaçadora, além dos meus sonhos. O que antes era apenas um objeto de decoração, agora ganhava vida em minhas sombras, trazendo consigo um clima de terror e perturbação que interferia na normalidade que tanto ansiava. Ao acordar no dia seguinte, dei risada de mim mesma. Eu sempre me recusei a acreditar em assombrações ou qualquer tipo de superstições. Desde cedo tomei a decisão de ser independente e morar sozinha, e nunca tive medo dessas coisas. Mas devo confessar que aquela situação começava a me abalar, e eu ainda não queria aceitar isso. É engraçado como quando estamos diante de algo que desafia nossas crenças, somos forçados a repensar tudo o que achávamos saber. Eu não queria admitir que talvez existisse algo além do que podemos ver e entender. Mas a verdade é que a dúvida começava a me consumir, e eu precisava encontrar respostas antes que o medo tomasse conta de mim. Minha casa era sempre um lugar de tranquilidade e ordem, mas tudo isso mudou repentinamente quando comecei a notar acontecimentos estranhos. Às vezes, ao voltar do trabalho, percebia que objetos sumiam sem explicação alguma, como se tivessem vida própria e decidissem mudar de lugar enquanto eu estava fora. Os livros, antes cuidadosamente dispostos nas prateleiras, agora se encontravam jogados no chão, como se desafiassem a força da gravidade. Era como se uma presença invisível estivesse brincando com a ordem que eu tentava manter na minha casa. Ao atravessar a porta de entrada, muitas vezes sentia uma atmosfera densa, como se algo tivesse acabado de acontecer na minha ausência. A cada passo, a sensação de que eu não estava mais sozinha nos meus próprios aposentos se tornava cada vez mais forte. Esses acontecimentos perturbadores me deixavam em constante alerta, questionando se a normalidade ainda existia na minha casa. O que parecia ser apenas um jogo de objetos fora do lugar era, na verdade, apenas o começo de eventos sobrenaturais que transformariam completamente a minha rotina. Foi então que percebi que minha casa se tornou um verdadeiro palco para o inexplicável. Naquele fatídico momento, mergulhei em um pesadelo terrível. Caminhava por um corredor sombrio, onde figuras distorcidas projetavam-se em minha mente aflita. No final do corredor, uma velha senhora materializou-se diante de mim, seu rosto expressando uma mistura de tristeza e fúria. Seus olhos profundos como poços negros, fixados em mim com intensidade, enquanto suas palavras ecoavam como um trovão raivoso. "Me devolve",
Vamos, eu exijo, me devolve. Ao despertar, meu coração batia freneticamente e eu mal tinha forças para me levantar. Desabei em lágrimas, sentindo a angústia me envolver como uma densa sombra. Sozinha e tomada pelo medo, percebi que havia alcançado o meu limite. O choro desesperado era o eco dos meus sentimentos entrelaçados de medo e desespero. A realidade e o mundo espiritual chocavam-se, e eu não suportava mais a situação que consumia minha vida. Aquele sonho revelador era um grito silencioso, um sinal claro de que eu precisava buscar uma solução antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, ao me preparar para mais um dia de trabalho, notei que minhas olheiras estavam ainda maiores. Afinal, eu havia passado a noite inteira sem conseguir dormir, perturbada pelos eventos inexplicáveis que vinham acontecendo desde que encontrei aquela boneca. Ao passar pela sala novamente, meu olhar foi diretamente atraído para a boneca que permanecia no mesmo lugar de sempre. Eu não consegui resistir e a peguei nas mãos, buscando por alguma resposta que pudesse explicar tudo o que estava acontecendo. Foi então que notei um detalhe que havia passado despercebido antes. Embaixo do vestido de renda da boneca, havia um nome borrado gravado há muito tempo com caneta. O nome era Gertrudes, mas naquele momento, isso não me dizia nada. Decidida a me livrar daquele objeto sinistro, eu o deixei no mesmo lugar e segui para o trabalho. Não importava se aquela boneca era a responsável por todos os acontecimentos estranhos, eu não conseguia mais conviver com aquilo. Era hora de dar um fim naquela situação. Decidi encarar meu desconforto e medo e enfrentar a situação de frente. Ao voltar do trabalho, decidi passar pela casa onde comprei a boneca de porcelana. Uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e curiosidade, pairava no ar enquanto me aproximava da residência. Ao tocar a campainha, fui recebida pelo morador, que exibia olhos surpresos e curiosos com minha visita. Expliquei o motivo de minha presença, em busca de entender a origem daquela boneca que se tornou um mistério em minha vida. Com calma, ele me contou que havia comprado a casa recentemente e, ao explorar o sótão, decidiu vender alguns objetos encontrados, incluindo a tal boneca de porcelana. Ao perguntar sobre a antiga moradora, ele mencionou o nome da senhora que um dia foi a dona da casa, Gertrudes. Meu coração gelou ao ouvir esse nome, e uma onda de tontura quase me derrubou enquanto eu processava na informação. Gertrudes, a senhora que havia falecido há cerca de 1 ano, era a antiga proprietária da casa e, de alguma forma, mantinha uma conexão sobrenatural com a boneca que eu agora segurava em minhas mãos. Essa revelação foi como uma rachadura cruel na realidade que eu conhecia, e o nome de Gertrudes parecia ecoar como um lamento através do tempo. No impulso do momento, decidi que era hora de me libertar da presença aterrorizante da boneca de porcelana que havia entrado na minha vida. Chegando em casa, peguei uma tesoura com firmeza e olhei fixamente para a figura imóvel que se tornara o centro do meu tormento. O som metálico ao cortar a porcelana ecoava meu desejo desesperado de romper os laços com o desconhecido. Cada corte era uma tentativa de expulsar os eventos sobrenaturais que haviam tomado conta de mim. Os pedaços de porcelana da boneca caíam no chão como peças de um quebra-cabeça desfeito. Após o aparentemente definitivo adeus, esperei com uma mistura de ansiedade e esperança que os eventos perturbadores finalmente chegassem ao fim. Se você já passou por situações semelhantes, sabe o quão aterrorizante é sentir uma força desconhecida invadir sua vida. A boneca de porcelana não era apenas um objeto inanimado, mas sim um símbolo de algo sinistro que me mantinha presa em um ciclo interminável de medo e angústia. Cada dia que passava, os eventos paranormais se tornavam mais intensos, e eu me via cada vez mais desesperada para me livrar dessa presença maligna. Cada golpe era uma libertação, um grito de revolta contra tudo aquilo que me atormentava.
E à medida que a porcelana se partia e a boneca perdia sua forma, eu sentia que finalmente estava me libertando daquilo que me aprisionava. Após o ato impulsivo, esperei ansiosamente para ver se os eventos perturbadores cessariam. Três semanas depois, tive um sonho horrível. Em uma noite caótica, o som da chuva batendo vigorosamente nas janelas era um eco perturbador em meus ouvidos. No entanto, o pesadelo que se desenvolveu em meus sonhos era muito mais assustador. Fui despertada no sonho por arranhões agonizantes na porta da sala. Ao finalmente abrir a porta, fui confrontada com uma cena surreal. A chuva caía implacavelmente, mas no meio da tempestade, permanecia imóvel a figura estranha da boneca. Seus olhos, que antes carregavam segredos, agora me encaravam como se a presença maligna que eu acreditava ter dissipado estivesse mais forte do que nunca. Sem saber mais o que fazer, decidi procurar a ajuda de um padre da paróquia local. Com muita gentileza, ele veio até minha casa e, através de orações e purificação do ambiente, finalmente consegui reconquistar a normalidade em minha vida. Assim como em uma tempestade, nosso maior medo é sermos submersos em um abismo de incertezas e desespero. Recentemente, tive a oportunidade de conversar com um padre sobre tudo o que aconteceu e perguntei a ele como poderia lidar com esses eventos assustadores. Sua resposta foi simples, mas de uma profundidade incrível. Ele me disse para me apegar à minha fé e deixar o passado para trás, pois essas energias malignas se alimentam do nosso medo. Porém, com Deus no coração, o mal não tem poder sobre nós. Essa foi uma lição valiosa que aprendi, e espero sinceramente que ninguém precise passar pelo que eu passei. Que possamos sempre nos manter fortes em nossa fé e nos abraçar em Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Ele. Boa noite, Selene Nix. Boa noite aos nossos queridos seguidores e membros da Legião Sombria. Você foi envolvido por essa experiência sobrenatural incrível? Quer fazer parte de um universo sombrio, cheio de mistérios e histórias de arrepiar? Então junte-se à nossa Legião Sombria, inscreva-se no canal, comente e, claro, ative o sininho para não perder nenhuma história de arrepiar. Vamos explorar juntos o desconhecido, e você será parte dessa jornada como um verdadeiro membro da Legião Sombria do Portais Malditos. Ficamos por aqui e agradecemos a sua companhia muito especial. Até o próximo vídeo. Preparem-se para abrir portais que muitos temem. Tenham cuidado com o que espreita nas sombras quando a noite cai. E lembrem-se, o medo pode estar em toda parte.